Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, e põe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Começamos no Evangelho falando de perdão e de misericórdia. Com certeza, ingredientes que precisamos para a autocura. Misericórdia para conosco mesmo e para com o outro. Perdão, auto-perdão e perdão do outro, não podemos deixar de pensar, de trazer para a nossa existência, se estamos refletindo na nossa autocura. Então, temos o primeiro convite da tarde de hoje, que é da misericórdia e do perdão. Com essas primeiras reflexões, vamos elevar nossos pensamentos acima das tribulações do dia a dia, procurar retirar de dentro de nós, dos nossos corações, as nossas melhores vibrações, para agradecermos com gratidão, profunda gratidão ao Senhor da vida, a Jesus, Joana, e a cada guia espiritual que nos traz a esta casa. Por mais este encontro de amor, de luz, de sabedoria, de entrega para que possamos fazer deste momento um momento de aprendizado, para que possamos entregar nossas dificuldades, nossas mazelas, nossas questões mais profundas, as reflexões que poderão trazer luz ao ser, que poderão trazer luz a todas as nossas questões, aquelas que de alguma forma trazem obstáculos à nossa cura. Que possamos, nesta tarde, estarmos todos juntos, encarnados e desencarnados, na busca do nosso autoconhecimento. Graças a Deus.
Então, queridos, vamos hoje falar de um tema bem bom. Vamos falar de morte. Não faz essa... Está vendo como nós, espíritas, somos criaturas esquisitas pra caramba. Nós somos umas criaturas muito esquisitas. Fala sério. Vamos falar da perda pela morte, gente. Mas vamos precisar encarar o tema de frente para ver o que ele traz para nós. Não é verdade? Nosso livro de base, eu só falei o tema, e vocês ficaram agitados assim. Calma aí, moçada. Autodescobrimento, perda pela morte, capítulo 10, foi o nosso livro de base para o encontro de hoje. Perda pela... Mas é feia, né, menino? Até que não achei, não, tão bonitinha. Com uma cara que parece... Aquela carinha parece até de um desenho que os meus filhos viam do He-Man. Esqueleto, né? Então, lá, pessoal. Profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas mediante o fenômeno biológico da morte. Então, a gente está começando a ver o seguinte: a morte causa dor? Claro que sim. A gente estava brincando, vamos falar de morte, aquela coisa. Nós sabemos que ela é uma realidade. Só não podemos negar a dor que ela traz. Porque em algum momento nós podemos equivocadamente acreditar que, por sermos espíritas, não temos o direito de sentir a dor da perda. E isto não é verdade. Porque perdas de entes queridos, elas trazem dor. Claro que sim. São aquelas pessoas que a gente sabe que não teríamos mais aquele contato físico. São pessoas com quem a gente viveu uma vida inteira, muitas vezes, e a gente sabe que não... Pelo menos nessa forma material, não iremos mais encontrar. Dói? Claro que sim. Sentir saudade dói. Mas do que estamos falando aqui como espíritas é do entendimento e da aceitação do fenômeno, que é o quê? Inevitável. Mais cedo ou mais tarde, nós viveremos a perda e os nossos entes queridos viverão a nossa perda. É assim, é do processo da vida dos seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Não tem como ser diferente. Não, é simples mesmo. Não é simples não, né? Na verdade, quando a gente se depara, em qualquer circunstância, com o fenômeno da morte, ele ainda nos abala. E eu não estou falando da dor real que a gente sente pela perda. Eu estou falando do abalo que a gente sente, como se a gente nunca tivesse sabido que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu estou falando desse tipo de abalo. Então, o que está escrito aqui, Joana? Essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos que não educaram o indivíduo a considerar natural, como o é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. A gente tem certeza disso, a gente sabe que isso vai acontecer, mas na hora que acontece, na hora que acontece, é que nós vamos nos dar conta se a gente entendeu mesmo
esse processo da vida, ou se a gente ainda não entendeu nada desse processo da vida, em relação ao quê? À aceitação e à revolta. E não a dor da perda propriamente dita. E por... Não pode falar assim. Eu acho que essa dor maior se expressa quando são pessoas mais jovens. Pelo menos eu sinto assim, quando você vê uma criança ou um jovem, você fala assim, nossa, tão jovem. Quando você vê uma pessoa de 80, 90, poxa, acho que parece que a dor é menor, entendeu? Por que a gente sente dessa maneira? Olha só, pessoal, além de ser mais esperado, teoricamente atendeu a este ciclo da vida, de alguma forma, quando a gente entra em contato com esse tipo de perda, que a gente chama assim, pode chamar de uma, bem entre aspas, de prematura, que de prematura não tem nada, porque tudo é planejado, tudo precisa ser do jeito que é, nós, ainda neste momento, não estamos entendendo o processo reencarnatório. Porque quando a gente entende no nosso coração um processo reencarnatório, nós vamos saber o quê? Que aquele espírito viveu o tempo necessário para o seu próprio aprendizado e para o aprendizado daqueles que convivem. Porque a perda prematura, entre aspas, de um ente querido é aprendizado principal para quem? Para quem fica. Esse é o aprendizado principal. A gente sempre tem a noção de que nós vamos perder os nossos pais, mas a gente nunca tem a aceitação de que você possa perder um filho. E, possivelmente, essa é a dor mais doída que se pode passar na existência. Possivelmente, sim. Eu não posso falar dessa dor na existência porque eu não vivi essa experiência. Mas quem já viveu pode falar com mais propriedade. Certamente, essa deve ser, eu quase assino embaixo, a maior dor da existência seria a perda de um filho, seja qual for a circunstância. Mas a doutrina espírita nos explica. E muitas vezes, se a gente começar a refletir, não é, pessoal? Quando a gente fala dessa dor, a gente está pensando em quem? Em nós, na nossa proteção. Apenas. Porque aquele companheiro que veio ter junto de nós e desencarnou nesta situação de prematuro, retornou para a pátria espiritual. E isso pode ser uma bênção completa. Só que a gente não entende desta forma. Porque, na maioria das vezes, a gente quer manter os entes queridos aqui. E não importa qual vai ser a circunstância futura. Ainda é o nosso egoísmo que faz com que a gente pense assim. Não é? Por mais doído que seja, é assim que acontece. Pode respirar 3 vezes assim, para se acalmar. Vamos em frente, pessoal, porque olha só, primeiro slide. A própria conceituação de morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila e os mortos não têm interrompido o fluxo existencial. Transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam. Continuam a viver, comunicam-se com aqueles que ficaram na Terra, estabelecem novos liames de intercâmbio, aguardam os afetos e recebem-nos, por sua vez, quando desencarnam. Não é uma coisa linda a gente ter esta crença profunda de que a vida não começa no berço nem termina no túmulo? Não é uma bênção a gente poder entender e aceitar
que a vida continua? Que a vida verdadeira é a vida do Espírito? Por mais difícil que isso possa parecer, porque a gente fala e fala da reencarnação, e fala da continuação da vida, e fala da comunicação dos espíritos. Mas aí a gente é espírita, não quer morrer, pelo contrário, quer passar a vez. Se puder, né, passa a vez, dá para ir. Não, eu quero ficar aqui mais um pouquinho, vai você na minha frente, eu volto para o fim da fila. Então, a gente é espírita e passa a vez. E, da mesma maneira, a gente também é espírita, sabe que existe a comunicação com os espíritos, mas Deus me livre de alguém aparecer para mim. Porque eu sou o primeiro a sair correndo. A gente é espírita desse jeito, não é? Ademais, o próprio verbo perder, nessa conceituação, encontra-se totalmente deslocado. Eu não perco o que nunca foi meu. Hã? A gente acha que perde. Como perde? Só perco alguma coisa que algum dia foi minha. Pois é, mas só que a gente fala assim, da perda, não é? Não, esse tipo de coisa. Ou não. Ele pode ter ido do seu ladinho. Pode até querer, então. Bate um papo, sonha, desdobra. Aqui, não bate, mas pode bater. Se aparecer, você vai correr. Então, pessoal, pessoas não podem deixar de prosseguir perdendo-se no sentido de coisas que deixam os seus possuidores e desaparecem. Ninguém pertence a outrem e somente se perde o que não se tem. Assim, as dores acerbas que acompanham a morte das pessoas queridas possuem altas cargas de emoções desequilibradas que explodem extemporâneas com caráter autopunitivo e não afetivo. Eu ia ficar quietinha, Sim. mas diante disso eu vou ter que falar. Leva o microfone para eu poder falar sobre isso. Vocês já perceberam como a gente é egoísta diante da morte de outra pessoa que precisa desencarnar? Que precisa desencarnar? Quantas vezes a gente não tem uma pessoa que já está numa situação complicada, que a carne fica dolorosa, fica difícil de estar vivendo na carne, porque a pessoa já não tem mobilidade, já tem dor, já tem problema disso, problema daquilo, já está complicado, já não tem aquela vontade nem de estar ali. E a gente fica ali retendo aquela pessoa de uma forma como se a gente pudesse fazer isso. Em vez de libertar, porque o que é o desencarne para a gente? É uma libertação, gente. É uma libertação. Estamos presos na matéria. É tudo muito mais complicado para a gente. Nossa, só para eu chegar aqui, se eu estivesse volitando, ia ser muito melhor. Não é? Então, se a gente começar a enxergar com os olhos da verdade, a gente começa a ter também dentro do nosso coração uma paz, uma serenidade diante dessas situações. Quando ela fala ali, olha só, com caráter autopunitivo, não afetivo, olha o que a gente traz para essas relações. Às vezes, a dor que a gente sente porque algum ente partiu está relacionado à culpa e não ao afeto que a gente sentia. Não que não tenha afeto, tem afeto também, mas aquele sofrimento devorador está ligado à culpa. A mãe que perde um filho, ela sente culpa, mesmo ela não tendo nada de culpa. Por que ela sente culpa? Porque as supermães, somos todas supermães que achamos que podemos tudo para proteger nossos filhos, né? Que saber aonde ele está já é uma proteção, por isso que a gente fica na neura de ficar ligando para saber onde está. E aí, quando acontece um desencarne prematuro, as mães não se perdoam.
E o sofrimento é maior porque junta toda essa culpa com a dor da ausência. E também da revolta, porque meu filho não podia morrer, quem tinha que ter morrido era eu. A ordem natural das coisas é essa. Então, é um caráter autopunitivo. E aí a gente começa a ver, nesse sentido, não só o caráter autopunitivo, não só a culpa, como a gente culpar também a quem partiu. Às vezes isso acontece também. Como assim me deixou? A gente às vezes não admite, mas a dor também é essa. Como assim me deixou? E a gente acha que a gente tem esse poder, né? Não tem. Se não tiver que ir... Olha, eu tenho uma pessoa na família que se jogou do 11º andar. Se vocês olharem, você diz assim, esse daí nunca caiu nem daqui do degrau. Não adianta, gente. Quando não é para ir, não vai. Mas, não Denise, morreu. deixa eu só complementar. Ele quebrou a perna e sem fraturar. Quebrou. Sabe aquela... Os médicos me ajudam. Não é um gato, gente, é uma pessoa, não é de uma família próxima, mas é... E olha, tá aí, surfando e tudo. Não, eu só ia complementar a sua fala, né? Porque às vezes a gente fica assim, como assim esse fulano morreu? Na verdade, até quando ela estava lendo, né, veio à minha mente assim, porque eu já perdi algumas pessoas, embora seja novinha, né? Já perdi algumas pessoas na família, amigos e etc. E eu acho que a dor do como assim essa pessoa faleceu ou desencarnou vem daquela coisa assim, poxa, aqueles momentos felizes e alegres, agora não tenho mais, agora tenho essa perda, né? E aí aquela culpa, poxa, você me deixou, e aqueles momentos que a gente tinha, eu não vou ter mais. Realmente aquilo que você falou, é o egoísmo, né? E eu falo por mim e por dezenas de pessoas que acho que compartilham desse sentimento quando perdem alguém, né? Mas não é um sentimento mentiroso? Porque você falou, olha, primeiro eu perdi, segundo não vou ter mais. Como assim não vai ter mais? Provisoriamente, a dor da ausência vai permanecer, mas a gente se descabela dessa forma quando alguém vai viajar para outro país? É provisoriamente. Mudou de plano. Mudou de plano. Então, a gente não pode desconsiderar a dor e o luto. Isso a gente vai falar num slide mais adiante. Mas a gente precisa, como espíritas reencarnacionistas, acreditando na vida após a morte, começar a desconstruir essa visão tão dura que a gente traz para a gente mesmo. Porque essa visão, acho que estava até no primeiro slide, essa visão é uma visão que vem lá de trás, num culto à morte muito fúnebre, gente. Olha o culto que se faz à morte dentro de uma sociedade ocidental. Né? Tem países em que existe toda uma cerimônia e eu presenciei isso, tá? A primeira vez que eu cheguei lá, porque o meu primeiro marido era italiano, e aí eu cheguei lá na família, e o pai dele, a primeira coisa que ele veio me mostrar foi o álbum de família, morta. Eu olhei aquilo e falei, isso? Esse foi o enterro do meu pai, esse da minha mãe, e todo mundo lá. Aquilo me deixou assim. E aí que eu comecei a entender que culto é esse a morte. E olha só, toda semana levar flor no cemitério. Todos os cemitérios são super floridos, com velhinhas, todos iluminados, porque essa coisa da morte é muito forte. É o fim. Mas não pode ser o fim no coração. Tem que ter alguma lembrança ali. Mas para eles é o fim. É o fim para a gente? Ou a gente está carregando esse fim de outras vidas em que a gente tem isso na nossa mente, essa dor do fim na nossa mente, e mesmo como espíritas, sabendo que esse fim não existe, a gente ainda continua com esse pensamento. Então, é para transformar um pouco. Muito não dá. Mas um pouco.
né? É justo que se sofra a dor da separação, que se chore a ausência, que se interrogue em silêncio como se encontrará na nova situação o ser amado. O desespero, no entanto, não se justifica por não equacionar nem preencher o vazio que permanece. Extravasar a dor, mediante as recordações felizes, orvalhadas de lágrimas, reviver episódios marcantes com ternura, repartir os haveres com os necessitados em sua memória, envolvê-los em orações e crescer intimamente, são recursos valiosos para a liberação das mágoas decorrentes da morte. Tão bom quando a gente consegue enxergar desta maneira e trazer para este momento luz. Porque nesse nosso aprendizado que a Denise estava se referindo, a gente tira toda a luz de um processo que é libertador para o espírito. Porque continuamos amarrados, algemados a esta situação da vida em matéria. E está ali, o slide está bem claro, não é negar a dor, não é negar o luto. Mas o que faremos com essa dor? O que faremos com esse luto? E aí, lembrando, há bem pouco tempo não, tem um tempinho, mas existiam até aquelas situações dos velórios onde eram contratadas mulheres para chorar. Não era assim que acontecia? No meu tempo isso não, mas eu li isso em algum lugar. Na boa, não vivi isso mesmo, mas tinha a contratação de pessoas que iam chorar o defunto, e era um desespero, uma loucura aquela história. Tinha uns que iam beber o defunto também, né? Isso o tempo todo. Aí isso me faz lembrar... Aí isso me faz lembrar dos livros de André Luiz, né, da série No Mundo Espiritual, que todo espírita precisa ler. É imperdível, que é Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, com relação a esse assunto, é um livro imperdível. Porque neste livro, André Luiz explica para nós o processo de desencarne, porque ele vai participar de uma equipe que vai trabalhar no desencarne de 5 pessoas. E ali nós vamos saber de situações que nós nem desconfiamos, que acontecem na hora da morte física e do desenlace do espírito. Nós não podemos... Tem um monte de livro que a gente não pode desencarnar sem ler. Esse é um deles. Na boa, pessoal, para falar deste assunto, é importantíssimo ler Obreiros da Vida Eterna. Ele explica fala até do nosso comportamento durante os velórios. Então, é imperdível para nós aprendermos a nos comportar em algumas situações que a gente não sabe. Alguém quer falar? Fala, querida. Eu que vou falar um pouquinho. Não ri não, Joane. Quando você estava falando do egoísmo, né, dessa passagem, me veio muito à mente, por exemplo, pessoas mais velhas, né, como meu pai, minha avó, que foram pessoas muito queridas para mim, mas que, como eu via o sofrimento deles, eu sempre desejei que eles fizessem a passagem, né, de uma forma melhor, mais tranquila para eles. Mas o que eu não consigo enxergar, que eu queria entender mais um pouco, é a gente ter esse tipo de sentimento com pessoas jovens, que, de repente, não estão doentes, como filhos, irmãos, e se vão. Então, como a gente já tinha começado a falar sobre isso, certamente, perdas consideradas por nós, assim, sempre falo, bem entre aspas, prematuras, possivelmente são as mais doídas, porque a gente não aprendeu a se preparar para essas situações de perdas consideradas por nós prematuras. Mas, mais uma vez, é preciso que a gente reflita o quê? O que a gente nasce para viver? As experiências necessárias
para aquela existência. Então, é como eu estava falando antes, a gente estava falando do egoísmo. O egoísmo não se dá somente na perda de alguém que está doente. O egoísmo também se dá nessas situações. Nós também estamos agindo com egoísmo quando acontecem as perdas consideradas prematuras. Por quê? Se nós sabemos que a vida no corpo é um intervalo, que a vida verdadeira é a vida do espírito, um espírito que retorna prematuramente, seja qual for a circunstância, o que ele está fazendo? Retornando para a verdadeira vida. E o que a gente quer fazer com este ente querido que a gente está dizendo que é mais jovem? A mesma coisa, reter junto de nós. Então, nós estamos pensando na nossa própria dor e não na libertação do outro. É o mesmo mecanismo. Só que essa questão de que a gente tem um ente querido que está na cama, sofrendo muito por uma doença, e a gente ainda assim quer retê-la entre nós, é uma forma de egoísmo. Mas quando a gente não entende, como espíritas que somos, que espíritos vêm e vão de acordo com a sua programação reencarnatória e que retornar à pátria espiritual é meritório, a gente está agindo da mesma forma com o egoísmo, pensando na nossa própria dor apenas. Espera aí só um minutinho. Se fosse uma criança pequena, um bebê, é como se essa criança já tivesse cumprido tudo o que ela tinha que ter feito aqui nessa vida. Se for uma adolescente, também. É assim que a gente vê? É assim. Graças a Deus, a gente tem uma doutrina consoladora e que nos explica exatamente isso. O porquê vai um bebê, o porquê vai uma criança, o que ela estava fazendo aqui. Muitas vezes é a prova para os pais. O que a gente sabe que a gente fez? A gente não sabe. Quem sabe pelo que a gente está passando, se isso não tem uma relação muito forte com alguma coisa do passado. E olha, pelo que eu sempre vejo, e pelo que eu escuto, e a Iraci troca muito com a gente também, das situações que aparecem, que a gente precisa auxiliar, a gente sempre paga bem menos do que a gente tem que realmente pagar. Então, a gratidão no coração é o que nos move com mais facilidade a uma aceitação das circunstâncias. Porque isso independe de doutrina, gente. Porque, assim, você encontra nos evangélicos alguns deles que têm uma aceitação incrível. Porque aceitam o que o Pai propôs para eles. E para eles é um mistério. Eles nem questionam. É um mistério. É uma entrega, né? E a gente que tem todo esse conhecimento, que tem a fé raciocinada, que sabe que por trás de cada coisa tem um porquê, tem um motivo, que nada é uma tragédia, nada é um infortúnio, é simplesmente uma situação que precisa acontecer. Se a gente tem esse conhecimento, por que também a gente tem tanta dificuldade na aceitação? A gente vai ter a dor. Essa não vai embora. Essa vai diluir com o tempo, mas ela permanece. A dor da separação da matéria ela é muito dura para quem está acostumado a conviver. É muito dura, mas é também uma prova de que precisa continuar, de que precisa superar, de que precisa ter fé e precisa agora estar provando o que você aprendeu, que um dia eu vou estar lá. E eu estou falando sério de bater um papinho. A gente bate um papinho mesmo. No caso dessa mesma aceitação positiva, no caso de um suicídio, a gente tem o mesmo padrão de avaliação, ao contrário, porque você sabe que aquela pessoa não vai estar passando por uma fase legal, que assim, de que forma que a gente pode enxergar de maneira consoladora uma situação dessa forma? A gente
Outro dia eu estava conversando isso, né? Ali na mesa a gente estava conversando uma coisa que a gente não enxerga ainda as coisas como são. Somos todos espíritos endividados e em crescimento. Se a gente está em crescimento, às vezes a gente cai, às vezes a gente não aguenta, a gente falha, a gente desiste. E isso, gente, a gente tem que se entender que, puxa vida, não deu de uma hora, a gente vai dar da outra, entendeu? E por isso que a gente retorna, porque tem outra chance. Às vezes essas coisas acontecem. Então, algumas religiões, algumas doutrinas, elas crucificavam quem fazia um suicídio. Às vezes não podia nem ser enterrado, né, no mesmo cemitério, tinham coisas assim. Então, assim, como é que a gente tem que olhar para este irmão que caiu? Não é com misericórdia? E aí, o que a gente estava conversando é que uma pessoa que não é espírita chegou e disse assim: eu não entendo essa coisa. O que me explicaram sobre a doutrina é que se você cortar a perna de alguém, você vai vir sem a perna na próxima vida. E a gente estava assim, não é isso. E a pessoa não queria ouvir. Aquilo para ela era uma visão do que era o espiritismo. E não é isso. Não é assim que acontece. São casos e mais casos, tudo é analisado, tudo tem, dentro de si, tem uma série de questões, de merecimentos, tudo é levado em consideração. Cada espírito é um espírito, não sai tudo numa forma, e as pessoas não podem dizer, tá assim porque fez isso na outra vida. Não é assim. Então, assim, eu já presenciei um atendimento fraterno, em que a mãe veio muito chorosa, dizendo que o filho tinha suicidado, e que todo mundo estava dizendo que ele estava muito mal no umbral. E ele tinha um transtorno psíquico. E aí eu chamei a Iraci, porque eu estava sentindo o filho dela ali. E aí a Iraci falou assim, ele está bem, ele foi socorrido. Mas todo mundo diz que vai para o umbral. Eu sei, mas cada caso é um caso. E ele está bem, ele estava ali, estava tentando dizer para ela que ele estava bem e não conseguia. Então, o que a gente está fazendo? A gente está julgando. Porque a gente está entendendo que aquela situação é uma pior situação que podia ter acontecido. Para aquele espírito vai ser doloroso? Vai ser todo um processo de aprendizado, de refazimento de caminho, de tentar de novo. Vai! Mas não é isso que a gente faz? Com outras questões também? Umas mais graves, outras menos. O importante é tirar o peso disso tudo, deixar mais leve, a gente encarar as situações com mais serenidade, com mais confiança, com mais fé. É isso que traz a nossa doutrina e que a gente precisa acordar para isso. Mas aí que está a minha dúvida, tá? Nenhuma folha cai no teu jardim sem o consentimento divino. Quem somos nós para dizer que suicídio não é uma coisa também premeditada? Já veio da vida passada. Não seria o fim da vida dele. Se nenhuma folha cai, é onde eu me inquieto aqui. Tudo que acontece, eu dei um tiro no cara. Matei um cara numa defesa, como é que se diz? Uma autodefesa. Quem me garante que aquele cara não era para morrer através de um tiro dado pela minha mão? Entendeu? Se tudo isso é assim... Vou voltar para a ideia do suicídio. E vou voltar para a ideia de que não cai uma única folha de uma árvore sem que Deus permita. Vocês já perceberam que Deus permite que a gente erre? O nosso aprendizado maior não está no nosso erro? Não é dali que a gente vai tirar a maior riqueza e que um dia a gente vai poder estar ensinando com muita força, porque a gente vivenciou aquilo? Então, às vezes, é permitido, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas ele não é totalmente livre, não. E se for uma questão da qual ele vai dizer assim, não, meu filho, agora tu não vai conseguir fazer isso não, porque tem outras questões que eu quero que você vá trabalhar primeiro. Ele não vai permitir, que foi o caso desse que caiu.
vai quebrar sua perna. Então, os desígnios de Deus são colocados, e quer a gente queira ou não, vão ser daquela forma. A gente pode pedir, a gente pode implorar, a gente pode orar, e Ele, se olhar para a gente e achar, você merece o que você está pedindo, Ele vai dar. Tem? E a gente tem 15 minutos? Tem uma fila. A minha dúvida é a seguinte, o meu questionamento, eu já entendo o desencarne e tal, a pessoa, né? O que eu ainda questiono e não consigo entender é a forma como esse desenlace acontece nos casos que a gente vê de violência, um bandido que morreu. Agora, quando você pensa numa criança que, como o caso da Carolina, né? Da menininha que foi jogada pelo padrasto, pela madrasta, ou aquele outro menino que foi arrastado no carro, enfim. Essas questões é que eu me questiono muito qual o papel do outro nisso, né? De quem cometeu esses atos, e por que eu não consigo hoje ainda entender. Então, eu vou te dizer o papel do outro. Está no Livro dos Espíritos. O outro tem a escolha, mas ai dele se ele escolher ruim. Vai acontecer. As coisas vão acontecer. De uma forma ou de outra vão acontecer. Mas todas as energias que estão ali e tudo que a gente passa, a gente já falou sobre isso, a gente atrai do universo, porque a gente precisa passar por aquilo. Então, a gente vai atraindo todas as situações. Se a gente está atraindo, o que o universo está fazendo? Está organizando tudo ali para colocar diante de você. Se na hora da organização tem um ser que está equivocado e entrou naquele meio e vai servir de instrumento para aquilo acontecer, vai acontecer. Mas ele não foi convocado para fazer aquilo. Em nenhum momento. Ninguém é convocado para fazer o mal. Ele simplesmente entrou naquela energia que estava sendo atraída e ele foi lá e a escolha dele foi fazer aquela. E ai daquele que escolhe fazer isso. Precisa rezar para esses espíritos. Por quê? Porque são irmãos que se equivocaram, se perdem de si mesmo, se perdem pelo caminho, se equivocam duramente e vão sofrer duramente. Por quê? Porque também, no seu momento propício, vão atrair também as situações para si e vão também passar por situações. E talvez possa até ser amenizada se ele trocar a dor pelo amor. Minha filha desencarnou aos 19 anos. Você disse que na maioria das vezes a prova são para os pais, né? Uhum. Mas normalmente os filhos não são os filhos que escolhem os pais? São. Então não, nem sempre. A gente tem relativo. Tem vários tipos de reencarnação, né? Tem as reencarnações compulsórias, tem as que os pais escolhem e aceitam, tem as que os filhos podem escolher, tem aqueles que já são determinados porque já sabem que geneticamente é assim, que é melhor, não sei o quê. A gente não sabe. A programação reencarnatória ela é muito complexa, muito complexa. A gente também não pode dizer é assim ou é assado. De qualquer forma, vocês são espíritos iligados, isso não tenha dúvida. Como é ligado, pelo que, a gente não sabe. Mas, geralmente, as famílias são ligadas e, olha, vem-se trabalhando, perdas ou não, durante várias reencarnações. É aprendizado, em uma não dá. Tá bom, obrigada. Tinha uma pessoa atrás. É um assunto bom, sabe? Sempre eu gosto de falar de morte. Sempre disso, eu também. Porque a gente tem que, sabe, tirar isso. E a gente, puxa, tem uma oportunidade tão boa que é a nossa doutrina, não é verdade? Que nos ensina tanto. A gente até agora está falando só de morte que desencarna. Porque, assim, eu lembro que eu vi uma entrevista com a Laís, aquela ginasta, quando ela ficou paraplégica, e ela falou, aquela Laís morreu. Essa é uma nova Laís. Então, a morte, sendo ela
quando a gente desencarna ou aqui mesmo, é sempre para aprender alguma coisa e para aceitar e... A gente tem slide aqui na frente, que se vocês deixarem chegar lá, a gente vai falar disso. Eu vou falar, só para a gente não perder o... Só para concluir o que você falou sobre o que tem que acontecer, tem os seus caminhos. Hoje, quando eu faço as minhas orações, eu já não peço mais nada a Deus. Eu falo, olha, o que eu vou entregar nas suas mãos e literalmente entrego ao Senhor o que for melhor para mim, para minha vida, para minha família, para meus filhos. Porque nem sempre, às vezes, o que eu peço é o melhor. É o melhor para você. Então, Exato. só para concluir isso. Isso é um nível de confiança total nele. Né? Mas a gente ainda pode pedir uma coisa em outra, não tem problema não. Aliás, a gente até deve. Se vai ser atendido ou não é outra coisa, mas a gente deve pedir. Pela própria lei das probabilidades, chega a vez de todos, um a um ou coletivamente, porque ainda tem, né, as mortes coletivas. É inevitável. A dor da separação física prolonga-se por largo período de tempo. A princípio, é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer dos dias. No entanto, digerida pela esperança do reencontro, da comunicação, e graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, suavizando-se e conservando somente os sinais da gratidão, por se haver fruído da presença querida. Evitar, pois, a depressão e seus males ante a morte de alguém afeiçoado é prova de amor por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência, conduzido pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. E eu acho que a gente não conhece ninguém que ficou. Não, né, que voltou, a gente tem um monte. Que voltou, a gente... Isso? Ai, como a gente tem. Que voltou, tem um monte que volta contando um monte de coisa para nós. Tem uma experiência que eles fizeram com 2.000 crianças, eu acho que foi nos Estados Unidos que fizeram. Não sei do que você vai falar. 2.000 crianças pequenas que eles conseguiram reunir, que eram crianças que se lembravam com perfeição da vida anterior. Algumas delas, uma em especial, ela se lembrou exatamente da sua vida no Chile. Ela desenhava, tem até filmes sobre isso, né? Ela desenhava, ela dizia o nome da rua, o endereço, a casa, os objetos que tinham em casa, qual a prateleira, quantos cômodos, quem vivia, como vivia, quem ela era, quem era a mãe. Ela descreveu a vida com tantos detalhes. E isso foi investigado e era realmente... E quando levaram a criança, quando a criança entrou, a criança é como se tivesse ficado em casa. Tem um livro que é... Isso não é um filme, isso é uma experiência. Não, o filme... O que eu estou falando, vou falar outra coisa. Estados Unidos, mas tem filme, tem um Tem o filme do menino que se lembrava da vida dele como aviador na Segunda Guerra. É um livro que foi baseado numa história real, que era, ele se lembrava com detalhes dos aviões da guerra, ele se lembrava de tudo. E o pai dele era um evangélico, lá nos Estados Unidos também, mas foi em busca de tudo o que o menino falava, e tudo que o menino falava pode ser verificado. Ele sabia quem ele era, botou em contato com as pessoas com quem ele viveu, que ainda estavam vivas. Então, pessoal, existe, é uma coisa assim, é que a gente, preso ainda, nos dizemos espíritas, mas presos à dimensão material, nos enchemos de dúvidas e de questões relacionadas a essa realidade. Mas é isso que eu estava pensando, exatamente isso. Nós somos espíritas, mas a gente não crê verdadeiramente que o amor não se perde. Eu acho que é isso que falta a nós, porque a perda material, o corpo material, isso vai acontecer com todos nós. Mas será que a gente crê verdadeiramente que um dia vamos encontrar os nossos entes queridos? Porque o amor, ele não se perde.
Não tem como se perder. Eu acho que é isso que vem a dor, porque você acredita, entre aspas, será que eu vou reencontrar esse grande amor? Vamos em frente. É necessário que haja a morte orgânica a fim de que ocorram alterações, aperfeiçoamentos. Tem sido por meio do processo nascer, viver, morrer, que as formas aprimoram-se através dos milhões de anos em sucessivas experiências, agasalhando o princípio espiritual que as vem modelando na busca de melhor estrutura e mais perfeita harmonia. O importante dessa forma, durante a existência física, não é a durabilidade em que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, exornando-a de beleza e de alegria. Esse exercício que a gente faz de nascer, viver, morrer, renascer ainda, como diz Kardec, é um exercício que serve, na verdade, para o nosso aprendizado durante a vida. Todos nós temos processos psíquicos que são similares ao nascer e morrer. A gente tem essas mortes o tempo todo sem a gente perceber. A morte de um casamento, a morte de alguém que era jovem, virou mãe. São exercícios contínuos de desapego. De desapego. Algo que você tem que deixar de ir para outro renascer. Existem muitos exercícios, até em terapias, para que você possa fazer esse exercício de deixar ir o que já não era mais necessário, o que já não estava mais vivendo, literalmente, para renascer algo novo, algo melhor, para trazer vida novamente à sua vida. Então, são inúmeros exercícios que a gente faz durante a nossa vida. Morte de animaizinhos faz com que a gente também entenda que processo é esse. Por que morreu um animalzinho? O que ele fez? São todos exercícios que a gente precisa passar. E esse exercício de morte orgânica, morte real, desencarne, também é um exercício de apego e desapego. Desapegar de quem você acha que é. Nós não estamos em busca do nosso processo de individuação, de saber quem nós somos, de desapegar dessa persona que a gente acredita ser, com tanta força, e que não somos, somos muito maiores. Esse exercício de 2000 reencarnações faz com que a gente vá entendendo isso. Então, deixar uma pergunta para vocês, além das do diário, que eu já fiz no curso da tarde, né, mais cedo. É aquela pergunta que a gente precisa o tempo todo se fazer. Quem sou eu? Porque eu estou sempre muito mais atento a quem estou e não a quem sou. Que é a nossa verdadeira essência. Então, quem sou eu? Porque o registro que eu recebo no nascimento e o outro que eu vou receber no meu óbito vão ficar por aqui com o corpo. Esta identidade que eu tenho, que está servindo para o meu aprendizado, ela só dura entre o registro de nascimento e o de óbito. Acabou. E aí aquele também que você pensa que talvez fosse o seu filho que desencarnou, você percebe que foi aquele quem você matou na vida passada. Quem somos nós? E às vezes a gente não se lembra dessas realidades porque elas são muito dolorosas. É por isso o véu do esquecimento. Nós não suportaríamos a dor deste passado. Isso poderíamos sucumbir a esta dor. Não é esse o objetivo, porque o objetivo não é de punição, é de misericórdia. Então é preciso que seja desta forma. Quando o príncipe Siddhartha Gautama realizou a sua viagem pelo interior do seu país, a fim de conhecer a vida, ao defrontar a velhice, a enfermidade e a morte,
compreendeu de imediato a vacuidade das ilusões e buscou interpretar o sentido existencial, o objetivo psicológico da caminhada humana. Reflexionando, mergulhando no profundo abismo de si mesmo, constatou que tudo são sofrimentos necessários ao aprimoramento do ser real, o espírito imortal. O amadurecimento psicológico do indivíduo trabalha-o para considerar que, por mais longa se lhe apresente a existência, chegará sempre um momento em que será interrompida. E, dessa forma, equipa-se de sentimentos de renúncia e de abnegação, tornando-se grato pelas experiências adquiridas, assim como anelando pela conquista de outras realizações enobrecedoras. Perguntas? Um monte, né? Mas são só essas as do diário hoje. O que a morte realmente significa para mim? Em algum momento me culpo ou culpo o outro por ter partido antes? Como é que está o meu processo de culpa em relação ao fenômeno da morte? Vivo de forma consciente em relação ao propósito da vida? Como está a minha consciência em relação ao propósito da vida? Essas são questões que sempre foram tratadas, desde sempre, né? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual o objetivo? Né? Os primeiros estudos filosóficos trataram sempre disso. E continuamos tratando, ainda que a gente tenha uma doutrina santa que nos explique como é este processo. Não é? Vamos de meditação? Alguém tem mais alguma pergunta? Dá tempo de fazer só uma. Não, viu? Não viu que beleza? Não precisa. Deixa eu apagar aqui. Isso ocorre. Adolfo, passa o slide para mim, não estou conseguindo. Isso. Então, amigos, refletindo sobre o aprendizado de hoje, vamos fazer a nossa meditação. A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinada ao êxito, que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Trazendo essa luz externa para o nosso interior, que possamos neste momento sentir a presença amiga de tantos espíritos, de tantos guias, de tantos protetores que estão junto de nós. Que possamos fortalecer a nossa crença na continuidade da vida, no espírito imortal, na reencarnação, que é uma bênção para a nossa autoiluminação. Que possamos, Jesus amigo e Deus Pai,
neste momento, entender um pouco melhor o tema do nosso encontro de hoje. Que possamos dirigir as nossas orações, o nosso amor e a nossa gratidão a todos aqueles entes queridos que nos antecederam na pátria espiritual. Que possamos sentir a força do amor que nunca acaba entre aqueles que estão unidos por este laço de luz e de sol que aquece o nosso coração. Que possamos, junto com o Senhor da vida, entender o processo da vida orgânica, aceitando essa verdade de que somos um espírito imortal, vivendo uma experiência evolutiva no corpo. Que possamos, Senhor, aceitar e alegrar nossos corações com a gratidão pela oportunidade de estarmos aqui e agora, pela gratidão de termos podido conviver com tantos entes queridos que puderam nos ajudar e nos enriquecer a existência. Fica conosco, Senhor, ao longo desta semana, para que, fortalecidos, possamos estar reunidos na próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, Obrigada, gente. Uma boa Até. semana a todos.